tendo em texto. E isso possibilita. Abra o seu microfone, fale conosco, mas deixa eu abrir aqui primeiro a saída. Eu acredito que agora sim. Pode falar com a galera. Bom dia. Marcelo, e aí? Primeiro, assim, em síntese, como você viu em mais uma semana a evolução da pandemia, você enquanto infectologista e consultor da Organização Mundial da Saúde, você está num estado de espírito melhor ou pior do que na última segunda-feira, quando você conversou conosco? Olha, os números não são muito otimistas, né? A gente verificou que a aceleração nessa última semana foi muito maior do que nas anteriores. Você mas tinha não é nada avisado diferente. na última segunda aqui, falou, olha, quando chegar esse número aí do dia do trabalho, o bicho vai pegar. E não é nada diferente do que a gente conversou, né? Que nós encontraríamos o impacto aí do almoço de Páscoa, das reuniões de família que aconteceram de forma inadvertida, mas que levaram aí uma maior transmissão da doença, muito provavelmente. Porca miséria, pois é. E agora, e você vê, a gente tem 2 fins de semana prolongados seguidos, ou pelo menos, se não prolongados, de reunião familiar, porque ontem foi o Dia das Mães, não, Marcelo? Sim, e a gente fez o pedido, né, para as pessoas, os expressionautas que também avisassem, né, as pessoas queridas que não se deixassem levar pela emoção nesse Dia das Mães e que, por favor, ficassem em casa, né. Vamos torcer para o pessoal ter, de fato, ouvido a mensagem e não encontrarmos um impacto tão brutal daqui 3 semanas. Exatamente. Marcelo, o pessoal que administra o grupo de discussão do Duplo Expresso no Telegram, vou mostrar aí na tela, tá vendo aqui, o grupo. Esse grupo aqui, se quiser participar de discussões, também mandar o seu input, mandar alguma coisa interessante que você tenha visto na imprensa e você não está nas redes sociais para me marcar, você manda aqui no grupo no Telegram e os administradores saberão dar o devido encaminhamento. E justamente foram esses administradores que eu agradeço aqui nominalmente, Mestre Roceiro, Saravá, o Luiz e o Alexandro. Eles me relataram o seguinte, que ontem você lá no grupo deu um auxílio enorme, porque parece que começou a ter aí uma discussão, não sei, com algumas informações equivocadas, digamos assim, e você veio trazer os esclarecimentos. Então você vê que mesmo no seio da nossa comunidade, que está havendo aqui as discussões de forma responsável, né, enfim, mas mesmo assim algumas pessoas ainda nutrem relatos, informações, orientações não corretas. Você podia resumir para a gente o teor dessa discussão? Claro. No caso aí foi a questão da seleção do vírus, né? Parece que alguém fez um comentário, havia uma proposta em algum lugar na internet de que se nós tivéssemos mais pessoas na rua doentes circulando, haveria uma seleção talvez de um vírus menos agressivo. Não procede isso, né? Não é porque a gente tem conjuntivite viral que a gente sai esfregando o olho no ônibus inteiro porque a conjuntivite vai ficar menos agressiva daqui a alguns anos. Não tem embasamento, né? Eu acredito que aí, no caso, houve uma extrapolação, é uma linha de raciocínio chamada Rainha Vermelha, né? Quem assiste o filme do Resident Evil vai entender, então, por que o nome do computador é Rainha Vermelha. Mas, basicamente, é uma história, né, do livro Alice no País das Maravilhas, em que a Alice não consegue ganhar, porque a Rainha Vermelha vai estar sempre à frente, né? Então, a proposta é que nós, como cientistas, temos que entender que nós somos, essencialmente, incapazes, né, de vencer uma epidemia, porque a doença, ela se multiplica muito mais rápido, ela se adapta, e nós deveríamos, então, simplesmente aceitar. Eu acho que aí a pessoa que criou isso acabou esquecendo da varíola, né? Que a varíola foi erradicada no mundo todo. E a varíola destrói completamente essa proposta de pensamento. Até porque o período de vacinação, né, da descoberta da vacina da varíola até a sua eliminação, ele é super extenso. Eu acho que, se eu não me engano, 100 anos. Então, do período que a gente tem a vacina até a eliminação dela, 100 anos. E nesse momento a gente não encontrou nada que viesse a anular o efeito da vacina ou nos tornar incapazes do ponto de vista científico. Então, essa foi uma ideia que foi discutida, apresentei algumas informações, e aí houve uma pergunta, né, se em algum determinado momento da história nós trabalhamos com isolamento para o HIV, né, isolamento de pessoas.
E sim, trabalhamos, infelizmente isso aconteceu, foram medidas muito desumanas, porque o HIV não é transmitido por gotícula, não é transmitido por aerossol, mas infelizmente naquele momento, naquela época, algumas pessoas tomaram decisões que hoje são completamente abomináveis até pro mais cabeça dura dos pesquisadores. Exatamente. Inclusive, Cuba notoriamente adotou isso no início. Eu li uma vez uma matéria aqui com uma retrospectiva do sucesso de Cuba no controle da infecção por HIV na ilha, com algumas coisas questionáveis, mas obviamente a gente não pode julgar com conhecimento científico de 40 anos na frente, né? A gente aqui podendo saber esse tipo de coisa. Naquele início dos anos 80 ninguém sabia como transmitia e tal, então algumas coisas que hoje em dia parecem bárbaras pra gente, naquele momento ali de desespero em que não sabia transmissão. Obviamente algumas coisas não eram sequer eficazes, mas enfim, e com o tempo a gente pôde corrigir, né, sem obviamente restituir o sofrimento humano, mas é assim, né? Infelizmente é assim que a humanidade caminha. Marcelo, olha só, eu queria que você comentasse, por favor, pra gente, a evolução da curva no Brasil, já que você tinha antecipado aqui na última segunda-feira que deveria haver a subida quando fossem lançados os dados depois daquele fim de semana prolongado, e você explicou por que a gente vê supostos vales, né? Sobe, aí cai um pouquinho, aí sobe mais, cai um pouquinho, aí sobe mais, aí cai um pouquinho. Você explicou que é a questão do fim de semana, notificação. Eu até relatei aqui que acontece a mesma coisa na Europa, em menor grau, mas o fim de semana cai a notificação, porque é esquema de plantão, né? Menos gente lá e deixa para lançar depois, etc e tal. Mas, né, eu queria inclusive recomendar quem quiser acompanhar de uma forma atualizada os dados sobre a epidemia no Brasil, o site com os dados oficiais. Esses são os oficiais, e a gente sabe da crítica que há sobre os dados oficiais, que talvez eles representem sobre notificação, as pessoas estão morrendo em casa, etc e tal, mas é covid.saude.gov.br, em que você tem uma compilação dos dados que são fornecidos pelas secretarias de saúde, em que você só pode lançar um óbito de coronavírus se for feito teste. A gente sabe que o teste está limitadíssimo para dizer o mínimo. Então, tá aqui ó, o gráfico de óbitos confirmados por coronavírus, ainda subindo, mas com aqueles vales, né, aquelas quedas que você explicou aqui. E mais uma vez a gente chega ao último valor na segunda-feira, é sempre uma queda, mas aí vai chegar a terça e quarta, quando o pessoal lança os valores do fim de semana, e aí dá aquela subida. Marcelo, você e seus colegas já discutem em que momento da epidemia a gente está, se de fato a gente está naquele lançamento mesmo, tipo foguete, exponencial, e quando que a gente poderia esperar aquele platô, né, aquela estabilização no número de infecções e até no número de óbitos, no número de ocupação de leitos hospitalares, especialmente de CTI, de ventilação mecânica? Claro. Eu vou usar talvez o exemplo da minha cidade, que é Santos. Santos, na verdade, a Baixada Santista como um todo, elas foram estudadas agora no instituto chamado EPIC-POBS, né, conduzido pelo Dr. Marcos Caseiro, foi meu professor de parasitologia, e nesse estudo foi feita uma seleção, né, randomizada de munícipes, né, nas várias cidades da Baixada, para fazer um teste, ver se houve exposição ou não ao coronavírus. E foi encontrada uma prevalência, né, uma taxa, um coeficiente de 1,43% em Santos. Significa que das pessoas que foram estudadas, menos de 2% tinham o teste positivo para exposição ou a doença, né, por coronavírus. Então estamos no começo. Quem quiser discordar disso, pergunta para quem está dando plantão. Quem está dando plantão está vendo que a fila está aumentando, os leitos estão diminuindo, e não dá indícios de que está esfriando a situação. A situação ainda está complicada. Então é preocupante quando as pessoas falam agora em flexibilização, retomada de atividades, né? A economia não pode parar, o país não pode parar. Não, o país pode parar sim. Nesse caso, o país deve interromper grande parte das suas atividades, porque senão muito mais gente vai morrer. A gente falou a respeito do final de semana, talvez o pessoal não tenha acompanhado, né? Mas geralmente os dados estão entrando com um atraso, né? Que pode ser de algumas horas, até mesmo de um dia completo. Então, quando você olha o gráfico do Ministério da Saúde, da Fiocruz, da Hopkins, ferramenta que for, você sempre vai encontrar o período correspondente ao domingo e à segunda-feira como sendo mais baixos.
simplesmente porque as pessoas compareceram no sábado e no domingo, né, era um final de semana, talvez o laboratório não funcione, talvez a amostra não tenha sido colhida, talvez pessoas não tenham ido ao pronto-socorro com a mesma frequência. Então, é normal isso acontecer, a gente já esperava. O que não pode haver um erro de interpretação, né? Então, a pessoa olha esse momento em que começa o vale e já imagina que a gente está na segunda parte da onda, na segunda metade. Isso é incorreto. Não dá para calcular com base no final de semana. Precisa terminar a semana epidemiológica para poder tirar o trend, né, a tendência da curva. Coisa bem simples, né? A gente está falando agora de segunda e terceira onda. Como que isso pode acontecer? Veja, quando acabar essa primeira onda, nós vamos ter a retomada das atividades em uma maior escala. Isso vai ocasionar maior transmissão, porque simplesmente nós vamos ter mais gente na rua. Quando nós retomarmos as viagens internacionais, nós podemos ter uma reinserção do coronavírus de uma cepa diferente no nosso país, ou nós podemos estar levando uma cepa diferente para outro país. Então, até acabou resultando uma discussão muito importante no papel do Brasil, né, na América Latina, na América do Sul, como sendo aí o carro-chefe não só do número de casos, mas também das políticas em saúde, né? Não podemos deixar a peteca cair após tantos sucessos com HIV. Pois é, Marcelo. É mais ou menos isso. Exatamente. Olha só, você me mandou uma série de links aqui, eu queria que você explicasse para a gente botar aqui na tela. Inclusive, eu quero avisar, não fique ansioso, você que está vendo aí nessa manhã, eu vou colocar cada um, todos eles do seu conjunto na descrição do programa na sequência. Mas aqui o link lá do Johns Hopkins, atualizado com o quadro geral da pandemia, o link do Ministério da Saúde, que eu já mostrei aqui com a prevalência no Brasil, um link da Fiocruz, né, grande Fiocruz, valorosos nossos pesquisadores, heróis da saúde pública e do sanitarismo, historicamente e nesse momento em particular. O site da Organização Mundial da Saúde, eu ia falar comércio, olha, você vê como o cachimbo entorta a boca, que é da minha área. E olha só, esse aqui que é gavi.org, que eu não conheço, sim, das vacinas, das iniciativas de vacinas. Antes de você responder, eu queria só dizer o seguinte, volta a tela aqui pra gente, que é o seguinte, você falava, quem tiver dúvida sobre a gravidade, sobre a questão do colapso da saúde pública, procure conversar com um profissional de saúde que está no ambiente hospitalar. É muito fácil. E não precisa ser na rede pública, no SUS, não. Pode ser na rede privada. E eu vou dar um testemunho pessoal aqui, de algo que eu comentei en passant, que é o seguinte, o meu sogro está no CTI, no Rio de Janeiro, né, no hospital na Barra da Tijuca, já há quase uma semana. E ele estava com algum problema, ninguém identificou, perdeu a consciência, foi encaminhado do quarto para o CTI, havia a suspeita, talvez, que fosse coronavírus, mas ele estava em isolamento e tal. E meu sogro era um caso grave, porque não só ele está quase com 70, ele está com 69 anos, mas ele é diabético. E o que aconteceu? No ano passado, ele teve um linfoma e já foi curado, mas estava naquele período posterior em que você fica em observação, ainda tomando alguns remédios que diminuíam um pouquinho a imunidade dele. Então ele era assim, ultra grupo de risco e a gente tomou todos os cuidados, isolando, né, ficando em casa e tal. E aí de repente ele teve esse problema, foi encaminhado. O que aconteceu? Na hora de ir para um CTI, esse hospital, né, privado, né, assim, com uma boa oferta, ou pelo menos das melhores que a gente pode ter na saúde privada num grande centro do Brasil como é o Rio de Janeiro, todos os leitos de CTI, quase todos, estavam ocupados por coronavírus. Tem 6 leitos de CTI lá para não coronavírus, que você procura isolar essas pessoas, para elas também não, além do motivo que já a levou para o CTI, ela ainda por cima se contaminar no ambiente hospitalar, da pessoa que está do lado. A gente sabe que todos os cuidados são tomados, mas é algo com que a gente deve contar. Então você tenta isolar quem não tem. E aí deveria haver, né, casos suspeitos ficarem separados de casos com certeza. Aí o caso dele, colheram lá a análise para ver se tinha coronavírus ou não. Ele precisava ir para um leito de CTI, precisava ser ser entubado e colocado na ventilação mecânica, tá? Na ventilação mecânica. Mas porque demorou, olha isso, na rede privada, demoraria 72 horas para o resultado sair, ele, que não sabia se tinha ou não, foi colocado junto com os pacientes de coronavírus, porque você não tinha ainda o resultado dizendo, não está. E aí, por conta disso, ele não foi lá para os 6 que também estavam ocupados, imagina, só 6 para o pessoal que com certeza não estava com coronavírus. Aí, 72 horas depois, veio o resultado e não era coronavírus. Na verdade, o diagnóstico é que justamente por ele estar com uma depressão na sua imunidade, ele está com uma
é, meningoencefalite por adenovírus, que é uma dessas infecções oportunistas quando a pessoa está com a imunidade comprometida. E aí, aí agora, depois que chegou a confirmação, não é coronavírus. Aí puderam pedir a transferência dele para o CTI, para um dos várias CTIs de coronavírus nesse hospital, para disputar uma das 6 vaguinhas em CTI sem coronavírus. Então, isso é num ambiente hospitalar privado, com financiamento, etc. e tal. No CTI público, então, é uma coisa, né, inimaginável. Então, basta quem tem alguma dúvida do problema e todos os profissionais da saúde que estão se infectando temos que se afastar, porque sequer para eles tem teste a tempo. Você vê, um paciente um paciente grave, né, demorou 72 horas, às vezes nem tem na rede pública, temos 1.000, da última vez que eu falei, talvez tenha aumentado, mas umas 2 semanas atrás tínhamos 1.000 profissionais afastados só na cidade do Rio de Janeiro, porque estavam com sintoma gripal e não tinha testes para eles. Então, aquilo. E aí quem sobra se expõe mais ainda, porque está trabalhando mais horas, exposto a mais pacientes, com carga viral alta, e aí se pegar, vai ter uma manifestação mais grave. É uma bola de neve, uma espiral, que é uma coisa muito complicada. Então eu queria dar esse testemunho pessoal aqui, obviamente que não é estatisticamente extrapolável, mas para você ver como realmente mesmo o sistema privado do Brasil está muito comprometido e está atuando no limite, Marcelo Naveira. De fato. Isso aí, realmente, o efeito, né, de sobrecarga do sistema, trazendo prejuízo para quem fica doente sem coronavírus, realmente tem sido brutal. Você falou da Gavi, né, então vou citar a Gavi como sendo um indicador, um termômetro, né, da situação. Quem puder acessar o portal, a Gavi é uma instituição, uma organização que colaborou muito para a difusão da imunização, né, das vacinas no mundo, particularmente da hepatite B, e fez um trabalho excepcional no continente africano, nas Américas, na Ásia. E se você entrar no portal da Gavi e procurar sobre vacinas para coronavírus, você vai encontrar que tem mais de 100 candidatas. Isso aí. Então, eu acho que eu nunca vi tanta vacina em pesquisa para uma doença em um período tão curto. Então, se você não acredita, né, vamos de novo para aquele comentário, né, se você não acredita na ciência, não acredita no que está no portal da OMS, não acredita no que está no Ministério da Saúde, Fiocruz, guie-se pelo Bill Gates, porque pelo menos 7 dessas é ele que está investindo. 7 de 100. 7 de 100. Certo. E nós temos pesquisadores brasileiros também, né, trabalhando no desenvolvimento de uma vacina. Mas, no caso, a pesquisa brasileira, que está sendo conduzida, se não me engano, no próprio INCOR, né, pelo Jorge Calil, ela está ainda em uma discussão pré-clínica, né, tentando encontrar se é viável, descobrir se é viável a proposta deles, em teoria, de utilizar o RNA mensageiro. Então, eu espero que em breve aí o Brasil tenha a sua contribuição, né, no desenvolvimento de uma imunização para o coronavírus. Ô Marcelo, nessa questão você mencionou o Bill Gates, né? Isso deu origem esse entusiasmo dele em encontrar a vacina, deu lastro para muitas teorias conspiratórias pela internet, porque as pessoas, de uma maneira até saudável, eu devo dizer, que afinal é um capitalista, financista, interessado em lucro, ficam desconfiadas das motivações dele, né? Há muito tempo ele tem a Fundação Bill e Melinda Gates, que contribui muito para aquele fundo global, cuja sede, inclusive, é aqui em Genebra, para combater tuberculose e AIDS HIV no mundo inteiro. Mas as pessoas se perguntam se ele está preocupado com a sorte da humanidade ou se é uma oportunidade de negócio ou o que quer que seja, o que estaria por trás desse entusiasmo dele de se envolver em tantos projetos de vacinação. E as pessoas relacionam isso a algumas falas dele do passado em que ele mostra algum pensamento malthusiano, né, em que ele fala que a população do mundo tem que reduzir. As pessoas falam, será? Aí volta meio que aquela história da revolta da vacina no Rio de Janeiro no século XX. Eles querem botar veneno aí na vacina para matar pobre e tal. Enfim, eu não sei, não conheço, não posso dizer se ele é um benemérito ou não. Realmente ele expressou essa visão neomalthusiana, os recursos do planeta Terra estão pressionados com... Mas, enfim, eu fico pensando se não é aquela questão de
aquilo que o pessoal chama de filantropia ser a pilantropia, né, de pilantra. Por quê? Ou não, enfim, alguma medida. Por quê? Embora ele tenha passado a maior parte do patrimônio dele e da esposa para a fundação tem lá na sua carteira de ativos, né, para fazer o financiamento, ações de várias empresas dessas de startup e biotech que faz vacina e tal. Então, mal ou bem, o patrimônio da fundação, que seria filantrópica, aumenta quando essas startups, biotech, não sei o quê, conseguem um tipo de molécula, vacina, etc. e tal. Então, eu acho que tem aí algum conflito de interesse, que não está muito claro, inclusive também eu acho que deve haver algum constrangimento para você comentar isso, não sei se você pode comentar, porque a Fundação Bill e Melinda Gates é uma grande financiadora da OMS, depois que caiu o Donald Trump parou com o financiamento, inclusive, eu acho que momentaneamente tornou-se a maior, mas aí depois a China falou que ia substituir o que os Estados Unidos não queriam dar. Então, essa questão do envolvimento do Bill Gates, na verdade, embora talvez um financiamento seja positivo, já que a gente precisa de recursos para isso, mas isso ao mesmo tempo também, e a vida é assim, paradoxos e facas de vários grupos. Ao mesmo tempo alimentou muito as teorias conspiratórias na internet, que no final, no limite, vão resvalar no negacionismo, no ninguém usa máscara, ninguém faz quarentena, ninguém fica em isolamento. E, aliás, eu já falei, eu não entendo por que o pessoal que está contra o confinamento, que fala, isso aí é um grande experimento social, isso aí é para aumentar o controle do Estado sobre o indivíduo, era um grande teste. Aí quando falam a alternativa disso, ficar em casa, a pessoa sair com máscara na rua, aí as pessoas falam, não sai, não use a máscara, porque isso é uma forma de anular a sua individualidade e tal. Bom, mas se a gente quer resistir ao controle do Estado, usar a máscara, inclusive, que impede o controle facial, como a gente viu lá em Hong Kong, naquela primavera. Então, eu acho meio contraditório essa história, e, no limite, é muito irresponsável, para dizer o mínimo, porque você está defendendo que essas pessoas não só saiam na rua, mas se exponham, exponham demais, não usando máscara. Comente essa questão no que você puder comentar e não causando nenhum embaraço aí à sua situação. Posso começar pelo óbvio, né, que algumas pessoas acho que até comentaram no YouTube. Gente, eu sou consultor, certo? Então, eu ofereço o meu ponto de vista, os subsídios técnicos. Se as pessoas que me contratam não querem, eles não me contratam mais, certo? Então, antes que as pessoas digam que eu sou pau mandado de alguém, eu sou um pesquisador independente. Então, a qualidade do meu trabalho é o que determina se eu vou ser empregado ou não. Não se eu obedeço quem está me contratando. São coisas completamente distintas. Então, Inclusive, observação aqui, por esses dias você acabou de saber que foi aprovado para o seu segundo mestrado na Universidade de Copenhague, então queria dar aqui publicamente os parabéns, mostrando, né, a excelência do seu trabalho. Obrigado. E não estou sendo bancado por ninguém, não tenho nenhuma fundação me financiando para fazer todos esses estudos. Viajei por conta própria, estudei por conta própria, então quem quiser pesquisar, minha carreira é extremamente transparente. Eu compreendo por que as pessoas têm toda essa preocupação, né? A gente quer buscar um culpado, quer buscar uma coisa um pouco mais complexa, e às vezes talvez a explicação mais simples não satisfaça a curiosidade, né? Essa ansiedade que nós temos. Quem quiser de fato ter um relato, né, de como essas estruturas minaram sistemas de saúde, economias, você vai encontrar literatura confiável, você vai encontrar o relato das pessoas que perpetraram esses atos. Tá? Então, se você estiver na busca de algum vilão de filme, acredite, está cheio de livro aí com as evidências demonstrando aí o que as pessoas fizeram. No caso do Bill Gates e a vacina, é um pouco complicado, porque eu nunca vi uma pessoa que descobriu ou participou no desenvolvimento de uma vacina ficar rica, né? Pelo menos não no tempo que eu vivi. A vacina da polio, que foi uma revolução, né? Salvou a vida de muitas crianças e adultos, desde o período pré-guerra até hoje, né? A gente está trabalhando para ela ser erradicada. As 4 pessoas envolvidas, né, em 4 modalidades diferentes de vacina, todas elas seguiram suas carreiras independente do sucesso que tiveram. Não só isso. Sensacional, o Albert Sabin abriu mão de qualquer direito de propriedade intelectual, royalty, o que quer que fosse, e falou, não, isso é uma coisa importante para a humanidade. Então, ainda para baratear os custos, ele abriu mão de qualquer remuneração nesse sentido. E é a primeira coisa que você é obrigado a fazer na Hopkins. Eles te dão um livro
dois, três dedos de grossura, você tem que ler ele em um mês, né? E o livro basicamente é a história da vacina da poliomielite. E realmente quando você lê, você observa o que acontece, a comoção social, né, ela é muito grande. Então não dá para você ignorar e achar que ninguém se afeta pelo que está acontecendo. Talvez eu acredito que algumas pessoas consigam disfarçar melhor. Eu acho que sempre vai existir um pouquinho de humanidade, né? Exceto em condições de doença psiquiátrica, né? Mas eu imagino que o bom senso, né, ele acaba prevalecendo. E para um cara que é inteligente como ele, né, afinal não chegaria aonde está, eu imagino que em algum momento ele calculou o custo-benefício desse trabalho, desse desenvolvimento. Seja ele em capital social, seja ele em capital humano, seja ele em capital financeiro. Então, o ganho existe. Muito bem. Até sobre isso, né, esse pessoal que alimenta teorias conspiratórias falam o seguinte: poxa, mas tem uma fala do Bill Gates lá numa daquelas TED Talks de anos atrás falando, poxa, olha, a próxima ameaça à humanidade será uma pandemia e muito provavelmente uma pandemia com algum vírus que cause, né, uma síndrome respiratória aguda. Aí a pessoa falou, bom, isso aí é o batom na cueca, é a prova de que tudo é um plano, tudo foi arquitetado. Olha, eu não vou dizer que não é, mas assim, isso aí não basta, porque todo mundo, se for procurar, se a pessoa for fazer um trabalho exaustivo, muito cientista está falando há 10 anos, não começou em 2019 com o evento 200 e tal, estão falando há anos e anos, porque teve a SARS, porque teve a MERS, a gripe suína, a gripe aviária, o MERS-Covid de 2012, poucas pessoas, todo mundo está falando, olha, isso aí vai ser o que vai acontecer em algum momento, não sabemos quando. Então, olha, não vou dizer assim, botar minha mão no fogo, não foi, não é uma coisa feita em laboratório que escapou e tal, não estou dizendo isso aqui. Agora, que não era difícil prever que haveria em algum momento uma grande pandemia, pandemia grande é até redundante, mas assim, uma pandemia com um vírus que causa síndrome aguda respiratória, não era difícil, tinha muita gente, para além do Bill Gates, avisando que isso era o mais provável, não, Marcelo? Sim. Rom, você sabe quando que foi essa fala dele? Quando? Não, se você sabe o ano. Eu acho que foi uns 2 anos atrás, uma coisa assim, por aí, recente. Então, antes do pessoal ir atrás do Bill Gates, talvez eles tenham que ir atrás desse autor. A Próxima Peste. Lê aí pra gente o título. Peraí, não precisa ler não, eu vou ler, peraí, bota na tela de novo, vou fixar e vou ler aqui, ó. Novas doenças no mundo em desequilíbrio. A Próxima Peste. Qual é o nome do autor, Marcelo? Laurie Garrett. E esse livro é de que ano? 94. 94? Olha só. Eu vou achar aqui a data do TED Talk do Bill Gates. Conta pra gente aí. Era uma coisa. Então era assim: aquela história bíblica lá do profeta Daniel na Babilônia, estava escrito na parede, The Writings on the Wall. A próxima peste seria um vírus muito infeccioso que causasse uma síndrome respiratória aguda. De fato. Eu acho que faz parte, né, da nossa história, né? A humanidade ela acompanhou várias doenças que foram cercadas por misticismo, né? Nós tivemos aí a peste bubônica, tivemos cólera, e acho que tem um fascínio, né? Existe um fascínio no mórbido. Isso aí a gente encontra em poesia, né? Augusto dos Anjos. Então, não seria nada diferente hoje, né? Você vai assistir um filme de ficção científica, não, vou assistir Stephen King, A Névoa, né? Acho que é o nevoeiro, a névoa. As pessoas têm que ficar enclausuradas porque existe uma névoa lá fora matando todo mundo. Então, Stephen King também foi o idealizador do... Eu acho que o pessoal está indo muito na linha do... Tá indo muito para a linha do Watchmen, né? Quem conhece o Watchmen sabe do que eu estou falando, o gibi, não o filme. Mas falar que as pessoas criaram isso é realmente um exagero, tá? Eu acho que, eu não vou falar que é um absurdo, mas eu acho que é um exagero. Acho que, considerando as informações que nós temos hoje, seria uma irresponsabilidade disseminar esse tipo de informação, com tanta informação positiva, né, concreta, provada, que você pode espalhar. Você vai espalhar justamente aquela que é uma especulação, que não tem fundamento algum, ou que já foi desmentida.
Uma mais verossímil é aquela de que era um patógeno já identificado e talvez tenha vazado de um laboratório, mas enfim, é o que a gente fala. Um dia, a gente, lá na frente, quando não houver mais essa emergência sanitária, se debruçar sobre essas hipóteses especulativas, quem sabe até um dia descobrir com certeza a origem e tal, etc., é até interessante. Agora, isso não afeta em nada a resposta que a gente deve ter nesse momento, enquanto governo, enquanto sociedade. Não é? E muitas vezes quem quer nutrir a valer, antes da hora, botando o carro na frente do boi, a discussão sobre qual é a origem e tal, e nutrindo hipóteses especulativas, essas pessoas são as mesmas que no final lá da cadeia estão no negacionismo, defendendo que você não faça os gestos de barreira de distanciamento social e sequer use máscara, Marcelo Naveiro. Mas aí basta ler um pouquinho sobre bioterrorismo, né? Se a pessoa tiver um pouquinho de cuidado, for ler um manual da OTAN ou uma literatura militar, vai encontrar que o bioterrorismo ele é falho em si, né? Porque a propagação do dano ela é incalculável e você vai ter mortes de crianças, de mulheres, de idosos, traz uma comoção social e quebra a sua causa, né? Então não se faz mais bioterrorismo não só por uma questão de proibição, mas porque quem perpetua o ato quem acaba executando, né, o atentado acaba sabotando sua própria mensagem, né? Então, o pessoal precisa estudar um pouquinho mais. Eu acho que não precisa nem ir para a saúde pública. Se a pessoa quer ficar na parte da teoria da conspiração, vai estudar um pouco de teoria militar e vai entender do que a gente está falando. É como falar hoje em arma química. Por mais que as pessoas ainda façam uso das armas, ou tenham feito num passado recente, a comoção global ainda é de rejeição. Então ninguém consegue simpatizar com alguém que usa uma arma química, né? Agora, tiro pode, né? Você vê como a interpretação é diferente, né? Tiro pode, drone pode, mas arma química, arma biológica, realmente a rejeição é muito elevada. Então não faz sentido as pessoas falarem numa fabricação de um vírus que já está provado que é circulante na população, né? O coronavírus. Os coronavírus, eles causam resfriado comum. Nós já tivemos eventos anteriores com coronavírus, MERS e SARS, né? Então não faz sentido nada desse tipo de fala. É claro que eu sempre vou respeitar as pessoas que quiserem argumentar sobre isso, estou mais que disposto, né? É claro que se for de uma forma respeituosa, mas fico aí à disposição. Não, é importantíssimo. É importante essa consideração. Eu quero dizer o seguinte: não é só em manual da OTAN, porque muitas pessoas estão críticas à OTAN, eu mesmo sou crítico à OTAN. Agora, não é só a OTAN que, na sua doutrina, explica para quem estuda nos seus livros, tem que conhecer o métier, que a arma biológica é uma faca de 2 gumes, às vezes com um gume para trás, para si, sendo muito pior do que o gume ofensivo, não é? É o próprio Dave Saker, aquele analista geoestratégico, especialista em temas militares, que é um dissidente da OTAN e trabalhou muitos anos para a própria OTAN como especialista em Rússia, e ele falou o seguinte: olha, eu não acredito que seja uma arma biológica, porque explicou exatamente o que você está falando. Você não controla as questões e, assim, não faz sentido. Então, desde o início ele deixou muito claro essa posição dele, de que ele é muito cético, para dizer o mínimo, de que seja uma confabulação humana, que tenha sido deliberadamente jogada, etc e tal. Então, isso daí realmente assim, se provável, assim, estamos falando aqui em probabilidade, né? Mas assim, eu acho que é improvável que tenha sido um ataque. Até falar assim, não, era algo que estavam estudando um laboratório para ter uma vacina, alguma coisa pronta, já até esperando que houvesse no futuro uma nova pandemia de coronavírus ou de algum outro vírus causando uma síndrome respiratória aguda, e aí sem querer escapou e tal. Bom, isso é mais provável até do que um ataque deliberado em virtude disso. Agora, é aquela questão, um dia a gente pode se dedicar a isso. No momento a gente está emergencialmente discutindo como responder a essa questão e, infelizmente, você tem uma coincidência entre quem está nutrindo antes da hora essas hipóteses especulativas e o comportamento irresponsável, o comportamento até genocida, em alguma medida, de exposição máxima das pessoas. As minhas cachorras aqui ficaram animadas com a discussão. Ô, Blanquinha, para, pronto. Já podemos voltar aqui. Blanquinha estava nervosa e talvez o tema desperte paixões nela também. Marcelo, eu queria perguntar o seguinte. Então, essa questão ainda...
para vocês duas. Voltando a essa questão da vacinação, até mencionei aqui a famosa revolta da vacina na República Velha, início do século XX no Brasil. É possível algum exemplo histórico recente de vacinação compulsória, com coerção policial, etc. Porque algumas pessoas temem isso. Falam, não, mas o pessoal então vai criar uma vacina, eles têm desconfiança fundada ou não com relação à vacina, e falam, não, e vão forçar você, vão obrigar todo mundo a tomar vacinação lá, debaixo de chibata, debaixo de vara, obrigado. Eu não me recordo, assim, de vacinação compulsória, eu acho que foi uma coisa que ficou na história do primeiro metade do século XX, então, desse tipo. Então, obviamente que você tem um acompanhamento, então, por exemplo, você tem incentivos. No Brasil, a vacinação da criança estava associada ao Bolsa Família, né? Os pais manterem as crianças nas escolas e a vacinação em dia estava lá associada a você poder receber o benefício ou não do Bolsa Família. Então você tem incentivos e desincentivos para a pessoa poder ter, porque de uma certa forma, se não de todo, a vacinação ela só adianta quando ela pega um grande percentual da população, senão você não consegue ter a imunização do rebanho, e aí vai criar ali uma reserva, um reservatório do vírus poder se voltar, enfim, etc e tal. Então você precisa de um número importante para causar uma barreira a uma nova epidemia. E eu lembro, né, disso aí você deve saber também, com certeza, do histórico do HIV. Eu acho fascinante essa história, porque tem aquela questão do colonialismo, herança colonial, e muita coisa do pessoal que é paleomicrobiologista, e fizeram regressões lá para ver onde teria se originado, numa das vezes, que foram várias vezes, o pulo de espécies do HIV para o humano do símio, né, mais provavelmente do chimpanzé para o humano. Isso era uma regressão que uma das vezes em que pulou, importante, foi em Kinshasa, lá no Congo, no início do século XX, colonização belga, com aquela urbanização precária, com, né, o trabalho humano, muitos homens juntos, fazendo trabalho de mineração, com prostituição incentivada pelos próprios colonizadores para fazerem ali alguma contenção, e uma campanha de vacinação em massa, sem o devido cuidado sanitário. Não sabe o que contribuiu, mas em tudo isso pode ter feito aquela tempestade perfeita, em que o pessoal, ali no início do século XX, não sabia das coisas, era a mesma seringa lá, que não era descartável, ó, pega, vai num, vai no outro, vai no outro, vai no outro. Então isso aí mostra que talvez isso tenha dado o ganho de eficiência porque o pulo de espécies acontece muitas vezes, mas não é sustentável a transmissão humano-humano. E talvez essa combinação ali do pessoal com também essa urbanização, precisando comer carne de chimpanzé, e aí a prostituição com aquela promiscuidade, e essa campanha de vacinação sem a devida higiene, talvez tenha sido o que possibilitou a viabilidade da transmissão humano-humano do HIV. Então, ali eu imagino que essa vacinação talvez, né, pensando em termos de colonialismo, ainda mais a mais bárbara, que foi no Congo belga, talvez isso tenha a ver com a vacinação compulsória. Há histórico recente de vacinação compulsória, com policial indo, como a gente viu na época da revolta da vacina? Eu vou só falar a respeito da questão do HIV rapidinho no Congo. Quem tiver interesse, é um livro que eu até acabei recomendando no grupo do Telegram, que é The Origins of AIDS, né, eu não sei falar em francês o nome do autor, mas é Jacques Pepin, tá? Como eu nunca falei essa palavra, não sei qual que é você me corrija, tem um acento no E. E ele discorre sobre todos esses eventos que ocorreram, né, no continente africano naquele período, né, incluindo, você vai até torcer o nariz, mas houveram estudos de implante de testículo de chimpanzé, né, de macacos em seres humanos. Houveram testes com células de rim de chimpanzé também. Então, o número de atrocidades, né, em pesquisa que ocorreram naquele período foram muito grandes. E ele passa por cada uma dessas possíveis, né, vias que levaram à situação hoje do HIV-1 e do HIV-2. Ele inclusive, porque, salvo engano, Marcelo, o tecido lá, renal é um dos reservatórios importantes de HIV em quem está infectado. Não? Então, você pegava lá o do chimpanzé, que talvez seja também um grande reservatório, e aí botava implantado num ser humano. Olha, vou te falar, hein? A gente fala, como deve falar mesmo, de Holocausto, né, na Segunda Guerra, a gente fala até em menor medida do Holocausto Armênio, mas os crimes da colonização na África em geral e no Congo belga em particular, o nível
bárbaro, não falamos o suficiente, né? Realmente, quem quiser ler também uma referência literária sobre isso, é No Coração das Trevas, né? Fica a recomendação aqui, que inclusive foi o que deu origem na adaptação do cinema, a Apocalipse Now, né? Uma releitura para aquele momento da Guerra do Vietnã, é baseado No Coração das Trevas, mostrando o horror, o barbarismo da colonização belga no Congo. E eu não terminei de ler esse livro. Eu comecei. Acho que em inglês é Hearts of Darkness. Acho que sim. Acho que eu vejo aqui o nome certinho. E o autor do livro, ele acaba passando por todos esses eventos e ele acaba ilustrando aquele que é o mais provável, né? Que foi o que você citou. É esse controle sanitário de esterilização que foi muito inadequado. E naquela época se utilizou pistola para injeção, seringa de vidro, e ele cita que a queda de energia era muito frequente, né? E quem trabalha na área da saúde, ou quem já ouviu falar essa palavra, não é mesmo manicures e pedicures, né? Autoclave. Então a gente tem um aparelhinho lá que faz elevada temperatura e elevada pressão para esterilizar material. Só que se você não tem energia constante, aquilo ali acaba falhando. Claro. E se o processo de esterilização não é completo, você vai ter o agente infeccioso. Então, ele acaba ilustrando essa como sendo a mais provável das causas. O vírus não era novo, tá? Quem tiver curiosidade, eu não sei o nome em português, mas aquele que gerou o filme com o Matthew Modine, né, In the Band Played On, que fala sobre a história do HIV. No livro você vai encontrar o relato de uma família. O pai era marinheiro, esteve trabalhando camarões durante um bom tempo, né? E a família inteira morre de pneumonia por pneumocistis. Uhum. Isso aí é nos 60 e 70, né? Por aí. Bem antes do que isso. Ah, é? Porque o que eu tinha lido era que nos anos 60 e 70 tinha essa história aí de um capitão de navio norueguês, aí teve até um português, enfim, quem passava ali pelo continente africano, muito provavelmente ali na zona de Baixo Meretriz, na prostituição, se infectava, mas nunca conseguiu, na sua volta para outros continentes, uma transmissão sustentada que causasse uma epidemia para fora do continente africano. E claro, como foi o que você falou, na hora que se modificou todo o habitat, né, a infraestrutura do local, né, com maior transporte, com residências em locais onde antes não morava ninguém, então tudo isso acaba contribuindo para uma disseminação maior. O que se imaginava é que o vírus ficava retido, né, numa região e o ser humano entrando lá acabou trazendo de volta. Uma das coisas que quem for fã de filme ou de livro vai entender, macaco não nada. Tá? Gorila não nada, chimpanzé não nada. Tanto que no filme do Tarzan, e até mesmo no livro, eu imagino, os gorilas não se atrevem a entrar na água com o Tarzan, porque o Tarzan é o único que consegue nadar, então ele consegue atravessar e tirar sarro do gorila, ele não apanha, né? Então, o continente africano tem rios, e as populações de macacos com as variantes das cepas dos vírus que são semelhantes ou acabaram dando origem ao HIV1, HIV2, eles não conseguem atravessar. Então, as populações ficaram restritas durante muito tempo. Então, foi a nossa invasão, né, que acabou culminando com essa troca de figurinhas, né, o gene de um com o gene do outro, acaba misturando e cria esse problema para a gente. Outro ponto que a gente falou no Telegram foi a respeito das fases, né, de estudo, né, de um medicamento, de uma vacina. Então, quem não tem conhecimento, ou quem gostaria de procurar sobre isso, basicamente nós estamos falando de 5 fases, né? Uma fase que é a fase pré-clínica, que é aquela parte de teoria. Você fica pensando se vai funcionar, você calcula se os modelos são adequados, você testa in vitro. Aí vai existir uma fase 1, você vai testar ela num modelo vivo, um ratinho, um coelho, um cachorro, um gorila. Então, há algumas etapas a serem cumpridas, né? Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui, dependendo da sua resposta, você vai queimar o seu filme que está nos assistindo, mas eu peço a sua intolerância para ver aquela história de faca de vários gumes e redução de danos. Mas você é a favor ou contra teste nos grandes símios, usando chimpanzé, etc.?
Não, eu sou contra. Eu acho que hoje Ai, que bom, eu também sou contra. a gente dispõe de um modelo. Não, aqui em casa nós somos fãs da Luísa Mel. Mas tem alguma perda significativa para você poder ter o conhecimento e a modelagem animal em não usar grandes símios? É difícil falar que vai ter alguma perda, porque hoje você tem tantas variedades, né, de roedores, né, que você pode trabalhar, e hoje há tanto conhecimento você tem simulações, né, em computador. Então existe um substituto para isso. Eu mesmo aprendi técnica cirúrgica operando cachorro, mas hoje eu não vejo propósito de fazer isso. A gente pode trabalhar com um modelo artificial, podemos trabalhar com 3D, Então, podemos para além trabalhar. de pequenos roedores, não haveria muita necessidade de teste animal, na Não, mas atualidade, pelo menos. claro que algumas coisas vão demandar, né, espécies diferentes, até por uma questão do roedor às vezes não atender o que você está buscando. Mas eu não vejo uma proposta seria a palavra em inglês seria advocacy, né? Mas seria de falar a favor de mais testes em animais, né? Eu acho que cada vez que a gente avança, a gente acaba avançando cada vez para menos testes de animais e mais testes em seres humanos. Certo. Em etapas mais precoces, né? Então a fase 1 acaba encurtando um pouco mais. A fase 2, que é basicamente o teste em seres humanos, ela acaba se fazendo um pouco mais presente. Na fase 3 tem um refinamento, né, de toda a proposta que você tem de terapêutica. Então, alguns medicamentos foram estudados com uma dose mais elevada, descobriu-se que com a dose mais baixa possivelmente teria mais efeito. E aí tem a fase 4, que aí já é a etapa de comercialização, que a gente acaba resumindo, né? Então, depois que o medicamento já está na rua, que você já tem algum conhecimento de eventos adversos em ambiente controlado, você vai ver como ele se comporta num ambiente descontrolado, né, no ambiente da vida real. E aí acaba levando. Então, poxa, mas tem um medicamento, como é que eles autorizaram? Depois retiraram do mercado? Simplesmente porque passou pela fase pré-clínico, fase 1, fase 2, fase 3, mas na fase 4 você acaba encontrando uma informação que você não tinha. Então, quem estiver acompanhando desenvolvimentos com a vacina, nós já estamos agora com vacinas em fase 2, acho que são 8 vacinas que já avançaram para a fase 2, você pode encontrar a informação na página do Gavi. Se você não confia na Gavi, pode procurar na página da OMS. Tem um relatório lá com mais de 100 vacinas, te diz quem é o fabricante, te diz qual é a proposta de metodologia, né? Certo. E te dá, inclusive, até o link, se você quiser verificar. Então, é informação suficiente para todo mundo poder acompanhar o desenvolvimento de uma forma bem transparente. Muito bem. Eu concordo. Eu queria pedir para você depois mandar o nome do livro e do autor sobre esse histórico aí do HIV, porque eu já falei, essa história está devendo um artigo, enquanto você pega aí, a gente precisa conhecer essa história, porque diz tanto sobre a questão aí não só sanitária, mas também sobre a questão dos crimes, da colonização, né? E então você tem, né, e para quem gosta dessa paleomicrobiologia, como é o meu caso, né? Eu acho sensacional essas histórias dos vírus e como é que pula a espécie e tal. Eu acho sensacional. Deixa eu abrir esse microfone, Marcelo. Fui na esteve na próxima pandemia, infelizmente, porque é comprido demais. Ó, tá aí, Mas tá aí. And the band played on. A banda continuou tocando Randy Shields. Muito bem, esse aí é o livro. Esse aí eu vou adquirir, porque eu acho essa história sensacional. Terrível, mas enfim. Explica muito, né, do mundo atual com apenas um episódio. Quem não puder ler o livro, assista o filme. Tem um filme? Tem um filme. Matthew Modine está no elenco. É interessante. Eu acho que o filme é de... Preciso verificar um ano depois, IMDb. Mas tem o filme. Volta e meia passa aí na TNT. É verdade. É verdade. Passava. Faz tempo que eu não assisto TV. Mas eu acho que hoje o pessoal vai falar, nossa, TNT, o que aquele cara tá falando? TV a cabo, hoje é streaming. Procura no streaming, então, que você vai encontrar. Ou no, como chama? No torrent, aí o pessoal fala. Mas olha só, entre parênteses, né? Assim, deixa entre parênteses. Eu não faço isso não. Olha só. Marcelo, eu queria uma pergunta para você que é o seguinte. Hoje, 11 de maio, é um dia, talvez seja essa data que eu não estava
pensando, atentando o que, que ia ser hoje. Talvez esteja o meu inconsciente falando, porque hoje é um dia em que vários países da Europa, no caso a França, notadamente, mas até que na Suíça a gente chega a mais uma etapa importante do desconfinamento. Né? Esses países tendo conseguido controlar a curva, o avanço da epidemia nos seus territórios, eles vão desconfinando. A França é a primeira vez em que eles estão liberando alguma coisa e liberando várias coisas ao mesmo tempo. Aqui na Suíça a coisa está mais lenta e gradual, a gente começou há 2 semanas abrindo pequeno comércio, voltando à universidade, jardinagem, o que era mais? Eu esqueci aqui. Hospital, atendimentos hospitalares que não relacionados ao coronavírus ou urgências. E hoje abre praticamente tudo na Suíça. A única coisa que não abre, e isso está sem prazo, é a história de grandes eventos esportivos, né? Então, estádios lotados, shows, festivais, mas até restaurantes e bares estão abertos hoje, mas com uma limitação importante nos seus ambientes. Então tem que deixar a mesa 2 metros uma da outra, colocar marcações ali para o pessoal saber onde vai. A gente não sabe, né, em que medida isso vai ser eficaz. Inclusive porque uma das muitas justificativas para um confinamento, no primeiro momento, era o tempo da pedagogia, de ensinar as pessoas o que fazer para se manter. Então, aquela história, 2 metros, a máscara, lavar a mão e tal, acostumar as pessoas com a necessidade desses novos comportamentos, para que, uma vez que fossem sendo aliviadas as coisas, a taxa de transmissão continuasse contida. Ao mesmo tempo, aí você, então nessa mesma segunda-feira, enquanto a Europa já está no desconfinamento, muitos países, outros antes ainda, Dinamarca, né, a Noruega também, a própria República Tcheca e outros que tiveram muito sucesso no controle, né, a Grécia também, já vinham liberando, e ao mesmo tempo o Brasil ao contrário. O Brasil agora que está entrando muitos locais, desde a semana passada, na fase mais estrita do tal do lockdown, que, como a gente viu na Itália e na Espanha, no pico da epidemia. Como explicar essa diferença, Marcelo? No Brasil, a gente está vendo um aperto, enquanto na Europa a gente já está numa fase bem posterior. É bem complicado, é bem difícil de compreender o porquê do Brasil não estar conseguindo acompanhar. Mas a explicação não falta, ela só é um pouco comprida, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, a Dinamarca, né? Na Dinamarca nós tivemos aí a líder do país realizando 2 discursos, né? Logo no início da resposta. Um primeiro discurso voltado para os adultos, né? Com instruções claras, precisas, do que se tratava, do qual seria o problema, qual seria a solução, assegurando aos profissionais, né, aos trabalhadores, que haveria um subsídio de 75% do salário, né, feito pelo próprio governo. Quem duvidar pode procurar isso na internet, vai encontrar. E houve um discurso para as crianças, né? Então, você tem aí o líder a líder de um governo, né, se dirigindo às faixas etárias mais jovens, porque ela sabe que essa mensagem vai ser repetida em casa, né? A gente até tirou sarro aqui tirou sarro não, mas se recordou com muita alegria, né, da música do Arnaldo Antunes, né, eu tenho memórias do Arnaldo Antunes, do Capitão Planeta. Então, assim, tudo que eu vejo hoje em termos de sustentabilidade, de higiene, de saúde pública, eu acabo puxando do que me foi ensinado quando criança, seja pelos meus pais ou até mesmo pela mídia televisiva. Então ela se dirigiu às crianças, porque ela sabe que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar de frente vai estar enfrentando aí uma nova pandemia e ela vai precisar de um público, né? O país vai precisar de uma geração que seja consciente. No Brasil você não vê isso, né? No Brasil, infelizmente, isso não aconteceu. Houve um verdadeiro cabo de guerra entre os grupos que apoiavam as medidas de saúde pública e aqueles que defendiam a retomada da economia, como se saúde pública e economia fossem uma dicotomia, né? E não são. Você pode trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Então, acho que esse é o grande diferencial. Existe a questão da arquitetura, né? Nós temos uma verticalização talvez menos intensa em países como a Dinamarca do que nós temos talvez em São Paulo, né? Os nossos aglomerados urbanos, eles são diferentes, né? Você pode ter 200 pessoas morando num prédio ou você pode ter 200 pessoas morando numa comunidade carente, né? E a área às vezes pode ser a mesma. Então, realmente isso é delicado. A gente tem uma estrutura que não é encontrada lá. Talvez de todos os países que nós possamos acompanhar para entender o que nós podemos fazer daqui para frente,
talvez seja a Espanha e a Itália. Acho que, do ponto de vista de cultura, nós talvez estejamos mais próximos, né, na questão da informalidade, do contato próximo, beijar, abraçar. Talvez seja mais interessante para nós acompanharmos eles do que propriamente a Dinamarca ou até mesmo a Alemanha. Inclusive com aquela realidade que a gente tem de ocupação do território enfim, até antropológico-cultural, não sei, mas aquela questão de que nos países escandinavos, a Suécia é um grande exemplo disso, o pessoal, quando está na sua maioridade civil, já vai morar numa casa sozinho, porque inclusive o Estado fornece, o mercado imobiliário é estatizado na Suécia, então você tem, por exemplo, 40% das habitações em Estocolmo é uma pessoa morando sozinha. E nos países latinos você tem não só o pessoal não sair de casa tão cedo, então você tem às vezes 3 gerações morando no mesmo ambiente, assim, né? A vovó, a mãe, o neto morando junto, que inclusive apresenta um risco maior para essas pessoas vulneráveis, e você não tem, né, a ocupação do perímetro urbano é mais densa, e a densidade é muito importante para a velocidade da disseminação de uma epidemia, né? Pois é, mas se você traz esse tipo de argumento para uma discussão, tem gente que já levanta falando que você está defendendo o Suplicy, porque a proposta dele era de ter esse subsídio para a população, né, para a população jovem. E não é só do Suplicy, o Tony Blair também implementou isso. Então, a gente fica, às vezes, fosforilando sobre que os países... Por que o Brasil não é um país desenvolvido, né? Por que o Brasil não pode fazer o mesmo? Mas há uma recusa absurda, né, em realizar os mesmos procedimentos que os países desenvolvidos fizeram. Então, realmente é delicado. Na questão da reabertura, o que as pessoas talvez não estejam se atentando é que isso não é uma via de mão única. Então, hoje você tem a abertura, mas você pode voltar atrás. A própria Angela Merkel falou sobre isso, né? A preocupação dela de que talvez estejam um pouquinho acelerados nessa abertura, né? Ela colocou ela colocou algumas ressalvas, né? A própria Ucrânia definiu um plano, acho que de 6 etapas, e que pode voltar atrás a qualquer momento. Então, vai ter abertura de escolas, pode voltar com fechamento nas escolas. Então, não é porque abriu hoje que no mês que vem vai estar a festa da uva. Certo. Certo. Marcelo, e para a gente concluir a nossa conversa por hoje, uma mensagem pedagógica. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo como quem não é profissional da saúde, não trabalha nem na medicina, nem na enfermagem, e nem no apoio nos hospitais, então não é faxineira, não é porteiro, não é segurança em hospital. Segurança está sendo muito importante nesse momento que tem gente alucinada nas recepções aí. Quem não é nenhum trabalho, então, na área da saúde, como pode ajudar nessa luta contra o coronavírus, à luz do fato que você mencionou aqui mais de uma vez, que a gente ainda está na subida na epidemia no Brasil? Acho que o primeiro ponto é se atentar às recomendações que já foram emitidas, né, e respeitá-las. O pessoal até tirou sarro do elevador na última conversa, né, porque eu achei que o elevador tivesse quebrado com alguém dentro, mas não foi o caso. Mas essa semana eu tentei orientar a pessoa a não entrar no elevador, porque eu já me encontrava nele, né, nós tínhamos a mesma faixa etária, não tinha por que conceder prioridade, até porque eu estava com 2 cães no elevador, e a pessoa se recusou e entrou à força, né? Certo. Então, eu acho que se você não está na área da saúde, se você não está sob esse estresse profissional, né, procure conter os seus ânimos, procure demonstrar empatia, não só por quem está doente, mas por quem também está trabalhando. Então, faça o que você puder fazer para evitar a transmissão. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que resistir, né? Todo mundo quer sair, todo mundo quer curtir, todo mundo quer encontrar com um amigo, mas fique em casa, pelo amor de Deus, né? Fique pelo bem dos próximos. Se você mora num edifício, você sabe que tem uma vizinha que tem um pouco mais de idade, um vizinho que não consegue se locomover, pergunta se precisa de alguma coisa, se quer que traga alguma coisa do mercado, né? Higienize a sacola, deixa na entrada da casa. Então, há várias coisas que você pode fazer, não sendo um profissional da saúde, que você acaba contribuindo para uma resposta coletiva muito mais eficaz, né? Certo. Para aqueles que têm amigos que estão isolados, né? Mande uma mensagem, né? Levante o ânimo daquele que está perto de você, mas ao mesmo tempo está longe, né?
E se você perdeu contato com alguém, né, sabe que alguém está passando por dificuldade, manda mensagem, manda um suporte. Eu acho que a gente pode fazer isso rapidamente. Tem WhatsApp, tem Telegram, tem Facebook, tem Instagram, né? Não tem por que a gente ficar colocando só foto de comida, né, ou só colocando show de música. Tem várias outras mensagens que podem ser trabalhadas de forma positiva. E eu acho que isso não precisa ter nenhum diploma. Não precisa ser médico, não precisa ser enfermeiro, não precisa estar na limpeza das unidades de saúde. Eu acho que você pode fazer isso de forma muito adequada. Lembrar que nós temos serviços essenciais acontecendo, coleta de lixo, né? Então, cuide do lixo, né? Porque a rua está vazia, você pode jogar de qualquer jeito, né? Claro. Alguém vai buscar isso para você e vai colocar no caminhão. Então, eu acho que tem que respeitar quem tá trabalhando, quem tá exposto, né? E procurar ter um pouco mais de ser um pouco mais cidadão, né? Um pouco mais responsável. Acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar para o pessoal. Se alguém tiver dúvidas de como puder participar, né? Fala, pô, mas será que isso vai dar resultado? Gente, a Dinamarca teve 10 mil voluntários em menos de 24 horas de pandemia. Eles tiveram que falar não para muitas pessoas porque eles já não tinham mais espaço para acomodar gente que queria ajudar de alguma forma, né? Seja na distribuição de máscaras, de mensagens de prevenção. Então, hoje no Brasil, você teve gente, né, construindo a máscara facial, né, aquela com plástico transparente para as unidades de saúde. Ou você teve gente aí trabalhando a testagem domiciliar, né, auxiliando de alguma forma. Então, sempre tem oportunidade. Procura que você vai encontrar. Em algum momento, você vai encontrar uma habilidade sua, né, e uma oportunidade para utilizá-la. Muito bem. Marcelo Naveira, agradeço imensamente mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e os esclarecimentos que você prestou aqui nessa manhã ao Expressionauta. Show de bola. Valeu, Romulo. Abraço aí. Conversamos aqui com Marcelo Naveira, ele que é infectologista e consultor da OMS, inclusive, que parte tão logo o confinamento possibilite para o seu segundo mestrado na